Moçada, sétimo ano, nós estamos fazendo revisão do capítulo 7, Nordeste Açucareiro, e o capítulo 8, que fala da cultura afro-brasil, ok? Ou afro-brasileira, ok? Bora lá. Por que a coroa portuguesa, capítulo 7, né? Por que a coroa portuguesa investiu nesse negócio do açúcar aqui no Brasil? Bacana? Essa pergunta é essencial. Durante todo esse capítulo, você tem que sempre ter em mente essa pergunta, porque o açúcar era o grande negócio de Portugal no período colonial. E você pode ter três respostas. Primeiro, que havia já uma estrutura, né? Portugal, quando veio explorar o açúcar do Brasil, já havia uma estrutura de exploração na própria África, já havia um parceiro que comprava dele na Europa, ou seja, então havia uma rede de exportação do açúcar para a Europa. Então era um grande negócio porque a Europa comprava e ele tinha um parceiro comprando aí em toda a Europa. Então, primeira resposta, é um grande negócio porque é uma rede de pessoas comprando em toda a Europa. 2. O negócio do açúcar ia ajudar muito a colonização brasileira. Como ele não conseguia mandar gente para cá, como ele não tinha investimento para fazer aqui, quando você faz um negócio com os parceiros que vão caminhar para o Brasil para explorar o açúcar, a coroa portuguesa vai dar então a terra e ele vai entrar com a estrutura, ou seja, vai ajudar a povoar o litoral, a parte do Nordeste aí brasileiro, ok? Principalmente o Nordeste. E 3, é um grande negócio porque o latifúndio é uma grande extensão de terra. Uma grande extensão de terra vai precisar de uma palavra-chave, escravos. O europeu tem aquela cultura do não trabalho, né? Então, quem vai trabalhar vai ser alguém de fora. E trazer alguém de fora para mover essa economia vai ser top. Ou seja, Portugal também tinha o know-how de pegar pessoas na África e vender para a Europa. Então, seria um negócio top para Portugal. Então, o latifúndio implica uma grande mão de obra, e essa mão de obra implica dinheiro. Como eu disse, a questão da estrutura, volta para a estrutura então. Como é que é a estrutura do engenho? A estrutura do engenho é básica, né? A coroa chega e ela empresta ou dá a terra para o senhor do engenho. O senhor do engenho vai ter que montar toda a mecânica, tá? E esse senhor do engenho vai receber o nome de senhor donatário, né? Ele recebeu então essa terra. E a coroa vai ficar responsável por trazer para o negócio o elemento fundamental que é os escravos. Então a coroa, ela dá a terra e fornece os escravos. Só que os escravos vendidos, né, em alto preço. Então essa é a estrutura dos senhores do engenho e também da escravatura a partir de Portugal. Estrutura física, como é que era a estrutura física desse engenho? Você parte da casa do engenho, né? Casa do engenho onde é fabricado o açúcar. Você vai ter uma grande lavoura de cana de açúcar e essa lavoura aí, então, próximo dessa lavoura, você vai ter então um local que vai ser então transformar essa cana no açúcar, né? Que hoje também é transformado no álcool. Tá, dessa estrutura, próximo a essa estrutura, você vai ter na região central a Casa Grande, ou seja, a residência oficial dos senhores. Então, do lado dessa Casa Grande, então você vai ter a capela, ou seja, os senhores eram religiosos, faziam seus cultos, casamentos, batizavam seus filhos. Então você vai ter a Casa Grande, do lado a casa de engenho onde é fabricado, né, o açúcar. E do lado da Casa Grande você vai ter também a capela, onde é celebrado a missa, os cultos religiosos católicos. Bacana? Lembrando que no Brasil colonial o culto oficial é católico. Tá, do lado também você vai ter a senzala, contrapondo a Casa Grande senzala, né? Senzala é o alojamento dos escravos. Condição sanitária nenhuma, né? Onde eles faziam as próprias refeições, onde faziam as próprias necessidades fisiológicas, onde todo mundo dormia junto, onde dormia no chão, condição sanitária péssima, transmissão de doenças, péssimo local. Essa era a habitação, o alojamento dos escravos. Bacana, então essa é a base estrutural. Nesse capítulo ainda vai trabalhar também a questão da Holanda no Brasil. Os holandeses invadiram o Brasil. A partir de 1630 vai ter uma ocupação no Pernambuco.
Então, os holandeses que eram compradores passaram a ser agora também concorrentes, ou seja, eles invadiram um pedaço do Brasil e começaram a fabricar e começaram a vender e começaram a ser concorrentes de Portugal. Eles vão ocupar a parte que nós chamamos de Pernambuco hoje, né? E vai ter um destaque, eu já falei para você, vai ter um destaque em 1637 a 44 de um líder chamado Maurício de Nassau. Ele vai transformar Pernambuco em um grande centro, né? Cultural, comercial. Inclusive, as pessoas destacam a língua, né, falada, o português falado do pessoal pernambucano e se atribui a essa influência holandesa, né? Livros, cultura, arte. Nassau trouxe todo esse investimento. Ele vai transferir a capital de Olinda para Recife, que até hoje né, a capital de Pernambuco. Vai estruturar a cidade, vai colocar esgoto, pontes. Mas a grande sacada de Nassau é para fazer parceria com os fazendeiros de Pernambuco e para evitar que esses fazendeiros se levantassem, senhores de engenho se levantassem contra ele, mesmo sendo portugueses, a maioria deles, ele vai financiar, vai cobrar menos impostos, vai abençoar essas pessoas e aí elas também vão o abençoar não querendo rebelião contra ele. E Portugal vai sofrer muito tempo, né? Desde 1630 vai expulsar os holandeses só em 1654. Vai ser chamada de insurreição pernambucana, ou seja, a expulsão dos holandeses, anota essa palavra forte, insurreição pernambucana, quando os holandeses foram expulsos os holandeses foram expulsos de Pernambuco. Bacana? Tá. E só foram expulsos porque houve uma crise mundial no negócio do açúcar e eles tiveram então que passar, aqueles que abençoavam os fazendeiros passaram a cobrar impostos, exigiam aquela grana que eles deram no início de volta. Então os fazendeiros brasileiros, os fazendeiros portugueses se uniram a Portugal e expulsaram então os holandeses, que vai ser chamado isso então, de insurreição pernambucana. Bacana? Bacana. No capítulo 8, para a gente fechar esse raciocínio, ele caminha na direção do tráfico negreiro, né? E ele vai dizer, o autor vai citar dados fortes, por exemplo, por que em vez de investir nos Estados Unidos, vender o escravo nos Estados Unidos, Portugal queria vender no Brasil? Ele vai dizer uma questão de logística. É mais fácil você trazer o escravo da África para o Brasil, para a América do Sul, do que para a América do Norte. O tempo gasto seria 40% mais rápido você vir para o Brasil, vir para a América do Sul, que ir para a América do Norte. Então, é uma logística, não é o privilégio do Brasil, não. Até o século XVII já havia mais de 1 milhão de escravos trazidos para cá. Mas eu quero te dar um dado. De 1 milhão que foi capturado, trazido para o Brasil, 40% dessas pessoas morriam, né? Ou seja, quase 500 mil pessoas já tinham morrido na tentativa de ser capturado na África e trazido para o Brasil. Da mesma coisa, sanitário, a condição sanitária do navio, qualquer tragédia de peso, de chuva, de tempestade, os escravos eram lançados ao mar como carga dispensada. Tá. Então essa era a logística do tráfico negreiro. Quero trazer alguns conceitos também que o autor traz. Ele traz no capítulo 8 o conceito de família. Os cativos, né, os africanos, eles podiam casar e formar suas famílias aqui no Brasil. Mas isso não era garantia de continuidade. Por exemplo, o africano casa com a senhora africana da mesma tribo lá. Eles gostavam de casar entre os parentes, as mesmas tribos. Só que de repente o dono da fazenda quer vender a mulher do cara para outra fazenda. Ele podia vender essa mulher do cara para outra fazenda, podia pegar os filhos e vender para outro fazendeiro, ou seja, não havia garantia de continuidade da família. Além disso, né, a igreja ela apoiava o casamento, só que a igreja católica não permitia o culto de casamento, a cerimônia de casamento, era um casamento sem cerimônia. Era só oficializava, mas não aceitava a cerimônia com padre, com celebração, com missas. Então apoiava, mas não apoiava. Então nós citamos também a resistência do negro, né? Ele vai tentar fugir desses momentos. Um deles, eles fugiam com o próprio suicídio, acabavam com a própria vida para não se submeter àquela escravatura. Tem também a questão das fugas em massas. E eles organizavam, como eles tinham habilidade de viver na floresta, eles escolhiam locais distantes
e formavam ali uma região, uma vila só dos negros resistentes que fugiam, né? Que era o famoso quilombo, né? O local de resistência. O autor cita Palmares, que é um dos lugares de destaque. E para terminar, a gente fala da cultura, não é? Você vai ter o apoio da cultura brasileira aí, misturar a cultura brasileira com a africana em alguns elementos. Quer ver alguns elementos? Na capoeira, que é uma dança, que é um esporte, não é? Quem trouxe esse esporte foi os africanos, que era uma forma de resistência também, era o jeito de lutar contra o regime, né? Era uma dança, mas uma dança que era aplicada como uma luta contra o homem que o escravizava. Você vai ter a cultura aqui que eu acho mais top, é a cultura da música, né? O samba é um elemento cultural do africano aqui no Brasil. A culinária, quem gosta de canjica, acarajé, vatapá e outras comidas típicas aí. E a questão da religiosidade também, né? Milhares de pessoas seguem os cultos áfricos, né? Africanos aqui no Brasil, cultos africanos no Brasil. Então é isso. Então todos esses elementos misturaram a nossa cultura de um povo só. Não há como fugir disso, né? Nós já falamos disso, não há como fugir da raça negra. Nosso país é uma mistura de raça, o africano, o europeu, né? O próprio nativo. Então nós somos uma mistura que faz o país ser bacana, faz o país ser multicultural, e eu acho isso o maior top. O nosso país é o melhor do mundo, porque mistura vários elementos culturais, e dentro dessa questão cultural, já disse para você, repito, não há cultura maior, menor, existem culturas diferentes. Respeite todas as visões culturais, procure entender a visão do outro, e assim nós vamos avançar. Um grande abraço, estude muito, faça uma boa prova.